Nesse vídeo vamos verificar como visualizar informações das seções transversais que foram extraídas do terreiro, no ResMapper, no outro editor de geometria do software HackRAS. Então nós vamos sair do ResMapper, vamos para a janela principal do HackRAS, vamos abrir o editor de geometrias. Então esse editor de geometrias é o editor mais antigo do HackRAS. Temos o nosso rio principal, as seções transversais, etc. Se vocês clicarem em Cross Sections, a gente pode selecionar o rio que queremos estudar e o trecho que queremos estudar. Podemos selecionar as seções pelo River Station, então seria a distância ao longo do rio. Então notem que quando eu estou mudando o River Station, a gente está visualizando outras seções transversais. Essa tabela mostra os dados numéricos, de distância ao longo da seção e elevação, que ao serem plotados formam esse gráfico que está apresentado aqui. E existem algumas... enfim, é possível fazer edições manuais aqui desses valores numéricos, ou se você quisesse fazer Ctrl+C, Ctrl+V de planilhas, que você tem dados, também é possível inserir novas seções diretamente aqui de forma manual, ou ajustar várias coisas. Existem muitas opções. E existem algumas coisas que já foram configuradas aqui, como por exemplo, esse número indica a distância até a seção transversal de jusante ao longo do rio principal, e essas outras duas informações seriam distâncias ao longo do caminho na planície de inundação. Então são distâncias calculadas baseadas nos flow paths. Então esses números podem ser diferentes, em alguns casos. Por exemplo aqui, dessa seção transversal, a distância ao longo do canal principal é 160 metros, ao longo de um dos lados da planície é 200 e de outro é 80 metros, possivelmente porque esse ponto está em uma curva. Vamos visualizar. Exatamente, então como a gente está numa curva, às vezes por um lado da curva, por um dos lados da planície, a distância é maior do que do outro lado. Bom, outra coisa interessante que pode ser feita é edições manuais. Então existe uma ferramenta chamada Graphical Cross Section Editor, que nos permite fazer edições da seção transversal e editar coisas como esses pontos que definem a seção principal do rio. Então, em alguns casos, talvez a gente não esteja satisfeito, existam erros grosseiros, por exemplo, esse ponto aqui, nessa seção transversal, esse ponto que define a margem do rio à esquerda não está muito bem posicionado. Então a gente poderia ou editar manualmente aqui essa distância, mas fica um pouco trabalhoso, ou usar a ferramenta gráfica. Então clicando nesse botão, a gente abre essa outra ferramenta de edição manual. Então vocês poderiam arrastar pontos aqui, puxar e desenhar melhor essa seção. E para esses pontinhos vermelhos que definem as margens, existe essa ferramenta que vocês passam, podem clicar nessa setinha para a esquerda ou para a direita. Vejam que esse ponto de margem vai se modificando. A mesma coisa para o da esquerda. Ou vocês podem usar também essa seta para definir os pontos de margem do rio principal. Então é uma ferramenta útil, que nos facilita a análise. O interessante é verificar todas as seções transversais para conferir se isso está bem definido. Por exemplo, essa aqui talvez a gente poderia alterar um pouquinho a margem. Essa aqui talvez também. Vou dar um zoom. Eu acho que o ponto de margem deveria estar aqui. Enfim, existem várias possibilidades de melhorar a representação do nosso modelo. E por que é tão importante esses pontos que definem
o rio principal e a margem, porque normalmente a gente vai usar um coeficiente de rugosidade de money diferente para o canal principal e para o escoamento na planície de inundação. Então, se a gente retornar para o outro editor de seções, a gente verifica nessa parte que a gente tem um coeficiente de rugosidade de money para o rio principal e outro para a planície de inundação. Tipicamente é maior na planície de inundação, mais rugoso, então faz com que a velocidade do escoamento seja menor na planície. Bom, com isso a gente finaliza essa breve explanação sobre visualização de dados de seções transversais no editor de geometrias do RegCAS.